Fala, futuro militar, professor Ricardo Oliveira na área, e hoje nós vamos dar um bizu que, assim, não cai. Despenca no teu concurso, que é adjunto adverbial. Camarada, não tem como. Você está estudando para sargento especialista, sargento da aeronáutica, sargento do exército, você está estudando para aprendiz marinheiro, fuzileiro naval, isso aqui cai demais, vai por mim. Tanto a parte morfológica, que é o advérbio, quanto a função sintática, quanto a parte sintática, que é o adjunto adverbial. Isso cai demais e é importante que você saiba. É importantíssimo que você tenha esse conhecimento, que ela pode cair na ideia da morfologia ou ela pode cair na ideia do adjunto adverbial, beleza? Projeto Militar na área, já chega deixando o seu like, se inscreva no canal, que isso vai estar nos ajudando demais, tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Vamos ver sobre adjunto adverbial. E o que é o adjunto adverbial? Já falei para vocês. Se eu pegar essa palavra ad, ela quer dizer junto, ó. Adjunto. Então é junto, adverbial. Junto do verbo. O que é o adjunto adnominal? É aquilo que está junto do nome. E lá na classe das palavras, nós conhecemos o quê? Sabemos que temos 10 classes gramaticais. Aí nós temos as classes nominais. Substantivo, pronome, artigo, numeral. Então, esse seria o adjunto adnominal, aquilo que está acompanhando, aquilo que está apontando para o nome. O adjunto adverbial é aquele camarada que está apontando para o verbo, é aquele que está junto do verbo, é aquele que está indicando o verbo, uma circunstância para o verbo. Então, esse é o nosso adjunto adverbial. Vamos colocar o nosso conceito. O que seria o nosso adjunto adverbial? Ele é um termo. Era um termo acessório. É um termo acessório que indica uma circunstância. É um termo acessório que indica uma circunstância a qual modifica os seguintes termos. 2 pontos. Quem é que ele modifica? O adjunto adverbial, aquele cara que está junto do verbo, ele é o quê? É o termo acessório que indica uma circunstância a qual modifica os seguintes termos. Ele modifica o verbo, tá? Ele modifica quem também? Ele modifica o adjetivo, tá? E ele modifica quem? Ele modifica o advérbio. O próprio advérbio. Então, veja que adjunto adverbial é aquele termo acessório que modifica o verbo, que modifica o adjetivo e que modifica o próprio advérbio. Então, isso aqui é um bizu máximo já na aula. Já é o bizu máximo para você não confundir adjunto adverbial com complemento nominal, não confundir adjunto adverbial com adjunto adnominal e não confundir, e aqui a gente tem uma certa dificuldade, mas o adjunto adverbial com objeto indireto. Na questão da preposição, vejo que tem alunos que têm certa dificuldade e erram questões sobre esse assunto, mas não dá para confundir. Por quê? Porque o adjunto adnominal, ele complementa o nome. Ele está junto do nome. Ele complementa quem? Aquela ideia do substantivo concreto, substantivo abstrato. Já o advérbio, ele não complementa o nome. Ele não complementa, ele dá uma circunstância para o advérbio, para o adjetivo e para o verbo. Ele indica uma circunstância, ele não complementa. Assim como o objeto indireto, ele complementa a transitividade do verbo. Eu tenho um verbo gostar. Eu gosto de você. Quem gosta, gosta de. Eu não posso botar a frase eu gosto. Veja, ela não está no sentido completo. Eu gosto, tá? Gosta de quê? Gosto de você. Agora, olha só como é que o advérbio é diferente. Ele saiu ontem.
Ontem é um adjunto adverbial de tempo. Eu estou falando de tempo. Agora, se eu botar ele saiu, acabou, você já entendeu que ele saiu. Eu não preciso de uma complementação. Ela saiu ao shopping. Ela foi ao shopping. Quem vai, vai a algum lugar. Tu não pode confundir ao shopping com objeto indireto, porque shopping, ao shopping, é adjunto adverbial de lugar. Ela saiu. Ela saiu, saiu. Saiu aonde? Esse aonde, ele já te indica o lugar. Ao shopping é adjunto adverbial de lugar. Mas a gente vai batendo e você vai entender. Então vamos lá. Ele é um termo acessório que modifica o verbo. Por exemplo, o militar corre. O militar corre. Deixa eu pegar uma outra caneta e ver se eu consigo mudar sem prejudicar a visualização de vocês. Acredito que tá dando para ver, né? O militar corre rápido, tá? Vamos ver mais um exemplo aqui do adjetivo. Vamos olhar ali o adjetivo, ó. Ó, a Fernanda é muito bonita. A Fernanda é muito bonita. E sobre o advérbio, ó. O militar corre muito rápido. O militar corre muito rápido. Então veja com esse exemplo. Ele modifica o meu verbo, ele modifica o meu adjetivo e ele modifica o meu advérbio. Mas como que eu faço essa relação? O militar corre rápido. Veja. Qual é a função desse rápido? Esse rápido está apontando para quem? Esse rápido está apontando para o artigo o, esse rápido está apontando para militar, esse rápido está apontando para o verbo correr. Rápido está apontando para correr. Veja, ele aponta para o verbo, ele está modificando o verbo, ele está dando umas circunstâncias para o verbo. Então, o militar corre como? Ele corre rápido. É um adjunto adverbial. Adjunto adverbial de quê? Toda vez que eu falo assim para o verbo, ele corre como? Ele te dá uma ideia de modo. Adjunto adverbial de modo. Olha só, quando você estuda na classe morfológica, que você estuda palavra por palavra, lá você vai ver sobre advérbio. Lá você vai ver infinitos advérbios. Advérbio de afirmação, advérbio de dúvida, advérbio de negação, advérbio de causa, advérbio de finalidade, de condição, de tempo, de lugar. Você vai ver vários. Aqui é a mesma coisa. A diferença é que você vai estar vendo por uma outra ótica, pela análise sintática. Vai ser adjunto adverbial de tempo, adjunto adverbial de afirmação, adjunto adverbial de lugar. Então, dá rapidamente uma olhada depois, busca sobre as classes gramaticais e você vê sobre o advérbio e tudo que tiver lá sobre afirmação, sobre causa, cabe aqui também, tá? Mas um bizu que eu posso te dar é esse. O militar corre como? Ele corre rápido. Adjunto adverbial de modo. Por quê? Porque ele apontou para o verbo. Agora, adjetivo. Quando que ele modifica o adjetivo? A Fernanda é muito bonita. Veja, esse muito está falando do a, esse muito está falando do Fernanda, esse muito está falando do verbo, ou esse muito está apontando para o adjetivo? Porque bonita é um adjetivo. Esse muito, veja, ele está falando, ele está apontando para o meu adjetivo. E o que dá uma circunstância? O que modifica o adjetivo? O advérbio. Então aqui eu tenho um adjunto adverbial, tá? Um adjunto adverbial. De quê? De quê? Eu tenho um adjunto adverbial de intensidade. Muito. Ele me dá uma ideia de intensidade, tá? Intensidade. E agora, quando que ele modifica o próprio advérbio? O militar corre, igualzinho, ó. Muito rápido. Veja, rápido. Rápido. Percebam que ele
está apontando para correr. O militar corre rápido. Esse rápido, ele aponta para o verbo. Beleza, eu já sei que ele é um adjunto, vou abreviar, tá? Adverbial de quê? De modo. É o modo como ele corre. Beleza. Só que esse muito aqui, o que que esse muito ele está fazendo? Esse muito, ele está apontando para o verbo? Não, ele não está apontando para o verbo. Esse muito, ele está apontando, ele está dando uma circunstância para o próprio adjunto adverbial. E quando eu tenho um advérbio dando circunstância para o próprio advérbio, o nome já diz. Advérbio, tá? De quê? De intensidade. Advérbio de intensidade. Então aqui você já vê e já consegue basicamente acertar as questões de adjunto adverbial. O que é adjunto adverbial? É um termo acessório que indica uma circunstância a qual modifica quem? Modifica o verbo, modifica o adjetivo e modifica o próprio advérbio. Então, se você vê lá, o relógio de pulso, e ele te perguntar, a função de pulso é um adjunto adverbial? Você vai para o termo anterior, relógio. Relógio é um verbo? Não. Relógio é um adjetivo? Não. Relógio é um advérbio? Não. Então não tem como ser adjunto adverbial. Pode ser qualquer outra coisa. Você pode errar por outra coisa. Você pode falar que é adjunto adnominal, é complemento nominal. Você pode falar que é qualquer outra coisa, menos adjunto adverbial. Basta você olhar esse termo. Se ele está apontando para qualquer coisa que não seja um verbo, um adjetivo ou um próprio advérbio, não tem como ser adjunto adverbial. Então, tá a parte do conceito para você. Está aqui uns exemplos para você, tanto do verbo, do adjetivo, como do próprio advérbio. Eu vou sair da sua frente, vou colocar alguns adjuntos adverbiais que, assim, tem uma incidência maior em prova, como adjunto adverbial de causa, adjunto adverbial de lugar, adjunto adverbial de tempo, tá? Vou colocar aqui um exemplo para você dos tipos do adjunto adverbiais e depois eu vou colocar algumas questões para encerrarmos a aula de hoje, tá? Saindo da sua frente em 3, 2, 1. Tirou o print? Então vamos continuar aqui a nossa aula. Coloquei alguns adjuntos adverbiais que tem bastante incidência em prova. Quais? Adjunto adverbial de lugar, adjunto adverbial de tempo, adjunto adverbial de negação, de modo e de causa. Isso aqui cai bastante e vou deixar alguns bizus para vocês. Adjunto adverbial de lugar. Ele foi ao shopping. Então, ao shopping é adjunto adverbial de lugar. Como que eu sei? Porque ele está apontando para o verbo, ele está modificando, ele está dando uma circunstância ao verbo, o que dá circunstância ao verbo é o adjunto adverbial, e eu posso fazer essa pergunta. Onde? Tá? Ele foi onde? Onde que ele foi? Ao shopping. Todas as vezes que encaixar esse onde aqui no verbo, eu sei que é um adjunto adverbial de lugar. Tempo. Ele saiu ontem. Veja, ontem está apontando para o verbo sair, tá bom? Ele saiu quando? Ele saiu ontem. Então, adjunto adverbial de tempo. Tá bom? Não trabalho aos sábados. Não trabalho. Veja, ele está apontando para o verbo. E aqui não tem nem bizu, né? É negação. Adjunto adverbial de negação. Tá bom? Modo. O militar marchou com disciplina. Então, com disciplina está apontando para o meu verbo. Eu sei que apontou para o verbo. É adjunto adverbial. Só que adjunto adverbial de quê? O militar marchou como? Com disciplina. O militar marchou com disciplina. Se ele marchou como, é o modo como ele marchou. Então, adjunto adverbial de modo. É só jogar esse como aqui. Qual foi o modo que ele marchou? Como ele marchou? Com disciplina. E causa? A gente dá uma ideia de causa. O militar faltou, por quê? Por que o militar faltou? Por causa da chuva. Então, adjunto adverbial de causa.
tá bom? E está apontando para o verbo. Então, causa, modo, negação e tempo tem bastante incidência em prova. Com esses bizus aqui, você consegue matar cada um deles. Tranquilo? Tudo bem? Posso jogar aqui pelo menos umas 2 questões para saber se você aprendeu? Eu vou jogar, então, 2 questões para saber se você aprendeu. Vamos lá, então. Vamos fazer essas 4 questões aqui para saber se, de fato, você entendeu. Ó, vou sair da frente. Tá aí. Você já consegue olhar as questões, tira o print se for o caso, para já fazermos cada uma delas. Vamos fazer a primeira aqui. O soldado obedeceu ao comandante. Qual é a função sintática de ao comandante? Vou olhar o verbo. Ao comandante. Vou olhar o verbo. Ele está se relacionando ao verbo? Tá. A adjunta adverbial. Calma, pequeno gafanhoto. Calma. E o soldado obedeceu. Quando eu falo obedecer, quem obedece, obedece a alguém. Ele obedeceu a quem? Veja que esse a é uma preposição. O verbo exigiu uma preposição. Ela aqui, ó. A. Olha a preposição aqui, ó. Ao. Esse a aqui é uma preposição. Então, ao comandante é um complemento da transitividade do verbo. Esse aqui é o famoso verbo transitivo indireto. E ao comandante não é adjunta adverbial. Ao comandante é objeto indireto. Ele está complementando. Veja, se eu tirar ao comandante, o soldado obedeceu. Não faz sentido a frase. O soldado obedeceu. Não faz sentido nenhum. Tá, obedeceu a quem? Ao comandante. Objeto indireto. Vamos aqui. O soldado foi ao quartel. Pô, tem preposição, é a mesma coisa. Calma, camarada. Ao quartel foi o lugar que ele foi? Está apontando para o verbo? Sim. Beleza, está apontando para o verbo, para o adjetivo ou para o advérbio, em princípio é adjunta adverbial, mas a gente tem que fazer análise. Ao quartel, está apontando? Sim, o soldado foi ao quartel. O soldado foi aonde? Perdão. O soldado foi aonde? Onde o soldado foi? Ao quartel. Então aqui, ó, adjunto adverbial de lugar. Por quê? Complementou onde? O soldado foi aonde? Ao quartel. Onde que ele foi? Ao quartel, tá? Adjunta adverbial de lugar. Tranquilo? Conseguiu entender aqui? Adjunta adverbial de lugar. Ele foi onde? Para onde que ele foi? Qual é o lugar que ele foi? Ao quartel. O soldado assistiu à instrução. Aqui tem que ter uma aula de regência, tá? A instrução tá apontando aqui para assistir? Tá. Ah, mas é o complemento adjunto adverbial. Calma. Quem assiste no sentido de ver, quem assiste a alguma coisa. Assistiu a quê? Tá? Assistir no sentido de ver é sempre verbo transitivo indireto. Se eu tenho verbo transitivo indireto, eu tenho que ter o complemento. Aqui não é a. Olha esse a aqui. Ele é o complemento do verbo assistir. Ele exigiu a preposição a. Por isso tem crase. É a junção da preposição do artigo. Aqui, no caso, é um objeto indireto. Tá bom? Agora, o soldado chegou em casa. O soldado chegou em casa. Está apontando para o verbo? Sim, está apontando para o verbo. Beleza. Pode ser adjunto adverbial? Pode, mas eu tenho que analisar. O soldado chegou? Onde? Onde que o soldado chegou? Em casa. Então, veja que é adjunto adverbial de lugar. E veja que tanto aqui quanto aqui eu tenho o verbo intransitivo. O soldado chegou, o soldado foi, o soldado saiu. Entendeu? No sentido de ir. Então, ele não precisa de uma complementação. E passa a ideia completa. É por isso que o soldado chegou é verbo intransitivo. Ele chegou onde? Tá? Chegou onde? Qual lugar que ele chegou? Em casa. Então, adjunto adverbial de lugar. Então, joguei umas questões. Acredito que esses sejam os pontos que talvez possam complicar na sua prova, dele jogar ali um objeto indireto, e dele jogar alguma complementação, dele fazer alguma coisa nesse sentido, tá? E você acabar caindo na pegadinha, mas depois da aula de hoje, acredito que você não vai errar mais. Para você que chegou aqui até agora, não esqueça de se inscrever, não esqueça de compartilhar, isso vai me ajudar demais, beleza? Projeto Militar na área, mais uma aula aqui no nosso canal. Tamo junto, fui!